no capítulo 3. Sobre o retiro, mais informações vocês falam conosco. Eu não vou entrar nos detalhes, porque senão o nosso tempo estoura aqui, tá bom? A gente tá dando continuidade aqui. Estamos, acredito, na 8ª mensagem, na exposição do livro de Malaquias. Um livro intenso, um livro profundo, reflexivo, que nos fez ter que enfrentar vários assuntos desafiadores, né? Refletimos sobre o papel da liderança, sobre casamento, fidelidade conjugal. Refletimos sobre a própria eleição divina, o amor de Deus que nos elegeu gratuitamente, por amor, sem motivo em nós. Então temos passado, né, por vários temas aqui. E basicamente todos os temas que Deus usa Malaquias, o profeta, para exortar o povo, eram áreas centrais na vida individual, familiar e comunitária que precisavam ser reavaliadas para que esse povo voltasse a uma vida piedosa. E é curioso que esse é o último livro antes do Novo Testamento, né? E, consequentemente, são as últimas profecias ali antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, com certeza, foi um livro usado para que os corações fossem preparados para a chegada do Messias, avaliando as suas vidas, avaliando o quanto eles estavam temendo a Deus verdadeiramente. E, inclusive, essa série, além da profundidade do conteúdo, ela está servindo para nos preparar para o Advento. Nós celebramos aqui as datas centrais do calendário cristão e primeiro domingo de dezembro, domingo que vem, a gente vai iniciar o primeiro domingo do Advento, que é a preparação para o nascimento de Cristo. Então, esse livro não poderia ser mais apropriado para isso. E hoje a gente vai ler a partir do versículo 6 do capítulo 3. Eu queria convidar você a ler comigo. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então, esse versículo aqui, só para não perder esse ponto, ele nos remete ao capítulo 1, quando Jesus fala, ou quando Deus fala do amor eletivo, incondicional, que tinha uma aliança com aquele povo, uma aliança de sangue, e um Deus fiel não poderia voltar atrás, porque ele nos tem amado, e ele disse para aquele povo: eu vos tenho amado. Eu queria lembrar mais uma vez, como sempre tenho feito, meu irmão, se você está em Cristo, Deus tem uma aliança com você, uma aliança perpétua. Eu falei isso algumas vezes e eu vou falar mais uma vez. Não há nada que você possa fazer, se você em Cristo verdadeiramente está, que aumente ou diminui o amor de Deus por você. A eleição de Deus é constrangedora, ela é inexplicável, mas ela é graciosa. Ela nos mostra que Deus ele tem um amor que o ser humano não consegue explicar. É um amor que vai além da capacidade humana, e é por isso que o capítulo 1, pouco antes de Deus começar a tratar vários temas desafiadores, Deus começa dizendo: olha, eu vou apertar vocês, mas deixa eu lembrar algo para vocês, eu os amo. E é justamente por isso que eu vou tratar o coração de vocês. Mas não esqueça, eu vos tenho amado, eu os amei, eu vos tenho amado e eu vos amarei por todo sempre. É isso que o capítulo 1 nos ensinou. E aí ele avançou por temas e a gente vai seguir aqui. Mais uma vez ele diz: eu não mudo, por isso vocês não foram destruídos. Eu os amo. E desde os dias de seus pais vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. E mais uma vez, em seu amor, Deus usa a sua palavra para dizer: voltem para mim, voltem-se para mim, não existe outro caminho para vocês seguirem, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como havemos de voltar? Será que alguém pode... Desculpa, deixa eu ver aqui a partir do versículo 6. Como havemos de voltar? E aí agora o versículo 8. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Então Deus responde à pergunta deles: como havemos de voltar? E Deus responde com outra pergunta: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos, Senhor?
nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante do banquete do reino da graça, que é a comunhão dos santos. Estamos reunidos e fomos congregados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Não temos dúvidas de que o Senhor nos chamou até aqui hoje, de que o Senhor nos trouxe. Tenhamos consciência disso ou não. E o Senhor nos trouxe aqui pela Tua graça, Senhor, somente. O Senhor nos chamou porque na comunhão dos santos, Senhor, há a Tua presença, a bênção do Senhor, e o Senhor nos edifica, nos encoraja, nos corrige, nos exorta, nos encaminha, Senhor, segundo a Tua vontade. E que assim seja, que nós não sejamos alimentados segundo aquilo que nós queremos, mas que nós sejamos alimentados segundo aquilo que o Senhor quer para nós, segundo aquilo que o nosso coração precisa. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente, que a Tua presença seja real em nosso meio e que a Tua palavra verdadeiramente alimente a nossa alma, Pai. É o que nós te pedimos, desvenda os nossos olhos e, sobretudo, nos leva a Cristo, Senhor. Nos mostra que não há salvação fora dele, que não há vida distante dele, e que assim seja, Pai, em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, o tema que vamos tratar hoje é um tema complexo, um tema que não é fácil ser tratado, sobretudo nos tempos atuais, diante de tantos abusos, escândalos que nós testemunhamos. Vamos falar sobre dízimos, sobre ofertas. Confesso que é um tema que, enquanto pastor, a gente sabe que quando a gente se apresenta assim na sociedade, a primeira impressão que as pessoas carregam, sobretudo fora da igreja, mas às vezes dentro, é como se fossem homens desonestos que estão cumprindo o seu papel justamente para ganhar dinheiro. Então esse é um tema que, especialmente em nossos dias, talvez não fosse assim há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, mas talvez de uns 30 anos, 20 anos para cá, pelo que eu escuto de pessoas que já andam aí na igreja há décadas, isso mudou drasticamente. Mas nós não podemos sermos acuados, recuados de tratar temas bíblicos a despeito das situações que aí fora estão. Isso seria covarde, seria até desonesto. E nós precisamos, enquanto igreja séria, que busca pregar a palavra de Deus, pregar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, mesmo aqueles temas que, porventura, a sociedade possam nos enxergar de um modo que nós não gostamos. Isso entra não apenas nessa temática, mas em todos esses outros assuntos que nós sabemos claramente que, enquanto igreja, as pessoas olharão para nós e dirão: eles são fanáticos, eles são bitolados, eles são perdidos, mas nós somos guiados pela palavra de Deus, irmãos. E a palavra de Deus, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. E por isso eu diria que eu iria além, eu diria que esse tema não apenas precisa ser tratado, mas ele precisa ser intencionalmente avaliado e refletido em nossas vidas. E a relevância desse tema, eu já queria começar falando sobre isso, não provém em primeiro lugar, como alguns poderiam pensar, da necessidade da igreja e da missão de Deus serem mantidas nesse mundo. Isso é uma consequência. Eu diria para vocês, irmãos, que a maior necessidade de nós tratarmos desse assunto é porque esse é um dos temas que mais possibilitam que a gente chegue ao coração das pessoas. Porque quando expormos esse texto,
vamos perceber que esse é um assunto altamente espiritual e que, como é o tema do nosso sermão, o bolso revela a alma. Como já disseram em muitos casos, né? Falam em tom de brincadeira, dizendo que o bolso é o último a quê? A se converter. Vocês já sabem, né, essa piada? E essa é uma piada que usam e que é uma verdade. Muitas pessoas aceitam que Jesus mexa em tudo na sua vida. Só não mexa no meu orçamento. E esse era um dos pecados que o povo de Israel estava enfrentando. Eles não estavam devolvendo dízimo ao Senhor. E isso era tão grave para Deus ao ponto de Deus dizer: vocês estão me roubando. Veja que palavras fortes. Palavras fortes são difíceis de serem ouvidas, não é verdade? Eu lembro que no meu ato de conversão eu ouvi de Deus: eis porque você não é frio, nem quente, mas morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando eu li aquilo, eu parei assim, deu um embrulho no estômago, mas foram aquelas palavras duras que transformaram a minha vida e que me fizeram voltar para Cristo. Então, a bênção em palavras duras, irmãos. Pode ter desamor também, mas pode ter bênção, e sobretudo quando vem de Deus, amém? E a seriedade desse texto, irmãos, nos leva a fazer uma pergunta muito rápida aqui que eu queria já trazer. Qual é a relação do cristão com o dízimo na nova aliança? Será que essa é uma prática esperada dos cristãos ou era apenas algo para os judeus? Porque basicamente tem algumas visões, e eu vou trazer duas que claramente não são as mais corretas, mas são muitas vezes refletidas. Há quem pense dizendo: não, o dízimo é da época da lei, não da graça, então isso acabou. Há outros que dizem: não, o dízimo é tudo, inclusive porque é por meio dele que Deus o quê? Me abençoa, que vai fazer prosperar e vai fazer tudo multiplicar. Essas duas visões, se a gente for esmiuçar, as duas são biblicamente incoerentes nos detalhes delas. Mas antes de falar qual é a visão biblicamente correta, irmãos, eu preciso realmente relembrar que nós precisamos enxergar esse tema tentando nos desvencilhar desse cenário de tantos abusos, onde muitos falsos mestres realmente transformaram a fé no mercado. A gente precisa, se o mundo pensa isso, a gente precisa ser o primeiro a tentar mostrar para o mundo que existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém, irmãos? E para isso a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa entender que, de fato, existem homens que vivem em mansões multimilionárias e que possuem metas financeiras para suas igrejas com 7 dígitos e que prometem prosperidade atrelada diretamente a um mero ato. Existe, isso é verdade. Fiz uma viagem esse ano a Campos do Jordão, vou falar aqui. E no meio do tour, uma das coisas que me envergonhou muito, eu senti uma tristeza, foi ver o guia passar no meio dos vales lá e dizer: olha, aquela casa ali do bispo é de Macedo, que custa X milhões, e que ele chega ali toda época ali de inverno com seu helicóptero e que ele, inclusive, nem paga imposto, porque está em nome da igreja. Veja que coisa escandalosa, né? Então, isso existe. Isso é um fato. Mas nós precisamos lembrar que isso não é de Deus, irmãos. Essas e outras igrejas são sinagogas de Satanás. E quando nós entendemos as distinções, nós podemos nos voltar para igrejas sérias e bíblicas e dizer: olha, existe igreja, existe outra coisa que não é igreja. E deixa eu dizer algo importante. Esses maus exemplos existem, mas eles são a exceção. A maioria dos pastores, obreiros e missionários, inclusive, travam lutas para manter o seu sustento. Isso são dados de pesquisas. Muitos deixaram bons empregos para se dedicar à missão, para ir para lugares desconhecidos e fazer o nome de Deus conhecido por amor à causa do Evangelho. Nós precisamos ter essa percepção para não acreditarmos que a televisão é o reflexo do que são as igrejas verdadeiras no Brasil. Um exemplo histórico disso é o reverendo Martin Lloyd Jones, um homem de Deus que foi um grande pregador do Evangelho no século XX,
que era nada mais, nada menos do que um médico assistente da família real. E aos 27 anos foi chamado ao ministério e tomou a decisão de interromper a sua carreira promissora na medicina para se tornar um pastor. Mas eu não vou muito longe, não. Nunca falei isso aqui, mas eu vou falar isso porque dá honra a quem dá honra. Eu tenho um sogro que eu tenho o privilégio de falar de um testemunho que ele tem nesse sentido. Ele era gerente de uma indústria farmacêutica, ganhava um dos salários mais representativos do mercado como executivo e foi chamado para o ministério. E de um dia para a noite abriu mão disso. Isso impactou sua casa, Tati lembra bem dessa transição na vida dele, mas ele entendeu o que era um chamado de Deus. E eu lembro que eu contei essa história logo quando eu comecei a namorar com Tati, eu tinha um amigo, e a gente conversando eu falei um pouco da história do meu sogro, e esse meu amigo era da indústria farmacêutica. Ele olhou assim pra mim e disse: ele é louco. Ele não era crente, obviamente. E segundo, ele estava começando a carreira na indústria e provavelmente o que é que se passou? Ele disse: eu queria chegar no lugar que ele estava e ele abriu mão disso para ser um pastor. Então, o que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é dar glória a ninguém aqui, nem ao bispo Alexandre, nem ao reverendo Martin Lloyd Jones, mas é fazer a gente perceber que existem 7.000 que não se dobraram a Baal. Amém, irmãos? E é à luz desses exemplos, dos bons e não dos maus, e sobretudo à luz da palavra de Deus, que é imutável e inerrante, que nós precisamos refletir nesse assunto. Então, o que é que a palavra fala sobre isso, irmãos? Vamos direto ao ponto aqui, pelo nosso tempo. Eu não creio que o argumento que diz que o dízimo era apenas algo restrito à lei e não da graça, ele é coerente, porque se você parar para estudar o tema, o primeiro dízimo dado e registrado na Bíblia está em Gênesis capítulo 14. Abraão tem um encontro com um sacerdote chamado Melquisedeque, que é reconhecido como sacerdote do Deus Altíssimo, talvez uma das primeiras apontamentos ali, direções para Cristo, ali uma maneira já de apontar para o Messias. E a Bíblia diz que Abraão dá o dízimo, aquele que ali representava, de algum modo, a Israel ou a igreja, vamos usar aqui aquele termo. Então, eu creio que, uma vez que essa primeira experiência veio antes da própria lei mosaica, tal qual o princípio do sábado, porque o princípio do sábado permanece. O sábado como um dia em 7, não necessariamente o sábado, né, literal. Porque o homem já aprendeu esse padrão antes da lei mosaica. Do mesmo modo, o dízimo veio antes da lei mosaica. Deus estabeleceu isso como um princípio universal, de modo que a lei mosaica veio apenas para confirmá-los e reforçar com outros mandamentos. De modo que na nova aliança, meus irmãos, eu creio que o dízimo permanece como referencial para nós, enquanto igreja, não como uma obrigação levítica, cerimonial, mas um ponto de partida e referencial para a generosidade cristã. Sob a nova aliança, a prática do dízimo nos ajuda a reconhecer, sobretudo, que tudo que nós temos vem de Deus e pertence a Ele. Inclusive o livro de Provérbios, que nos aponta uma sabedoria atemporal, no capítulo 3, versículo 9, diz: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Um sinônimo aqui da prática do dízimo, as primícias. Mas o que o Novo Testamento tem a falar sobre isso? Eu vou direto ao ponto, eu poderia ler vários textos aqui, mas eu não vou ter tempo disso. Mas eu vou ser muito prático aqui com vocês, dizendo que, para mim, lendo os evangelhos, tem um exemplo que Jesus usa que é muito instrutivo sobre como o próprio Cristo estava desenhando um cenário para a sua igreja entender o relacionamento financeiro que ela deveria ter. Leia comigo Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41 ao 44. Quando você abre sua Bíblia, eu queria deixar muito claro aqui. Se você não é um cristão, você nem é chamado a fazer isso, nem muito menos constrangido. Isso aqui e várias outras práticas, como orar, ler a Bíblia, é um milagre, irmãos. Como é que você explica a oração para quem não é um cristão? Não se explica. Essa pessoa precisa nascer de novo. Se esse é o seu caso,
O chamado do Espírito Santo para você hoje aqui é: nasça de novo. Se renda a Cristo. Quando Cristo tirar as escamas dos seus olhos, você vai entender o reino e o mundo de uma outra perspectiva. Eu digo isso porque tem igreja que não está nem aí, né? Quer falar e ela quer dinheiro. Então, pode ser do pagão, pode ser do que for. Se você não é cristão, nem doe para a igreja, dê para outro lugar. Dê para outro lugar, porque você pode usar isso como um critério de achar que está se ajustando com Deus porque está dando para a igreja. Não, não. Primeiro se reconcilie com Deus. Primeiro tenha a vida com Deus. E depois você vive o que Deus está lhe chamando para viver em todas as áreas. Marcos capítulo 12, irmãos. Sentado no templo, diante da caixa de ofertas, né, o cenário era o templo, Jesus observava como o povo lançava ali dinheiro. Interessante a cena, né? Jesus sentado e olhando as pessoas chegando e literalmente ofertando a casa ali de Deus, ali o templo, no contexto ali de Israel. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. Aí Jesus olhou aquela cena e disse assim: Pedro, Tiago, João, vem cá. Tenho algo para ensinar para vocês. Olhe para aquela viúva ali. Em verdade, eu lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Veja a profundidade dessa afirmação dele. Por quê, Senhor? Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Deixar claro, isso não é uma passagem para ler e dizer dê tudo para a igreja. Não, não é isso não. O princípio dessa passagem aqui, irmãos, é o seguinte: aquela mulher louvada por Deus, não porque ela deu 10% da sua renda, que é a ideia do dízimo, mas porque ela deu tudo que possuía para Deus. E o que é que Jesus estava querendo ensinar com isso? Ele estava querendo ensinar que o exemplo da viúva pobre nos ensina que a verdadeira generosidade não está na quantidade, mas na disposição do coração. Jesus não a louvou por dar tudo como obrigação, mas pela sua confiança em Deus. E como eu disse, isso não significa, a lição dessa mensagem aqui, dessa passagem, não é dê tudo para Deus, que aí você vai ser finalmente uma pessoa bem-aventurada. Mas é a gente avaliar como está o nosso coração diante do ato de dar e principalmente devolver a Deus aquilo que Ele nos deu. E nesse sentido, irmãos, na nova aliança, o dízimo se torna um referencial, mas a generosidade do cristão vai para muito além disso. O modelo de Jesus para a igreja não é o dizimista do Antigo Testamento. O modelo de Jesus para a igreja é a viúva pobre que deu, sem ser obrigada, generosamente, sacrificialmente, por amor a Deus, por amor à sua obra. Portanto, se no Antigo Testamento o povo que ainda não havia sido batizado com o Espírito Santo entendia o seu compromisso ao ponto de dedicar 10% da sua renda para a obra de Deus, quanto mais não se espera de um cristão batizado, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Se aquele povo com o coração duro, que ainda não havia sido transformado em um coração de carne, era tão fiel, ou nem tanto como aqui nesse caso, por isso estavam sendo repreendidos, mas os fariseus, por exemplo, eram reconhecidos pela sua honra, inclusive pela sua dedicação em devolver ao Senhor. Se eles eram tão fiéis, como poderíamos ser menos generosos com a obra de Deus? No Antigo Testamento, irmãos, as pessoas precisavam ter o referencial do dízimo como uma obrigação. Na Nova Aliança, quando o coração de carne é dado, nós não dizimamos nem ofertamos por obrigação em essência. Nós dizimamos e ofertamos por gratidão a Deus. É isso que eu queria que você ouvisse do Senhor. Não seja dizimista por barganha, não seja dizimista por obrigação, seja por gratidão ao Senhor. Porque quando a gente dizima para receber de Deus, a gente já não entendeu nada. Dizime porque você já recebeu tudo de Deus. Que tudo, pastor? Cristo. Cristo deu tudo, sua própria vida, em nosso favor. Charles Spurgeon disse:
Muito do que foi dito sobre dar um décimo ou dízimo do ingresso ao Senhor. Ele disse assim, corrigindo, muito foi dito sobre dar um décimo ou dízimo do ingresso ao Senhor. Sou do parecer que se trata de um dever cristão que ninguém deveria questionar. Se tratava de um dever sob a lei judaica, agora é um privilégio sob a dispensação cristã. E aqui, irmãos, eu preciso dizer que essa não é uma palavra de exortação para a comunidade. Graças a Deus eu posso ter o privilégio de pregar uma palavra como essa, dizendo que eu vejo um testemunho de generosidade nessa igreja. Tem muitas vezes que a gente prega claramente com um sentimento de dizer, a igreja precisa mudar de rota. Eu prego esse sermão como um testemunho também de generosidade da igreja. A gente, não apenas nas necessidades da igreja, mas necessidades externas que o Senhor nos chama a vivenciar, a igreja sempre apoia a obra de Deus. As pessoas surgem e dizem, eu quero, pastor, eu quero ajudar, eu quero fazer parte disso. Então eu trago como testemunho para os irmãos, enquanto nós temos sido usados pela generosidade que Deus tem colocado no coração. Mas talvez alguns se perguntem, mas qual o sentido de ofertar a Deus, se Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata? E aí por isso que eu volto ao início, irmãos, do que eu comecei falando. Dizimar não é, antes de mais nada, ofertar não é, antes de mais nada, sobre fazer algo para suprir uma necessidade de Deus. Mas é uma disciplina espiritual que serve para nos lembrar que nada é nosso. O jejum alguns não entendem. Por que jejuar? Por que ficar passando fome? Né? Não posso só ler a Bíblia. O jejum tem um propósito. É fazer o nosso corpo e, consequentemente, a nossa alma entender que nós somos pó. Quem jejua sabe que quando você está começando as primeiras horas ali do jejum, o seu corpo começa a dizer, coma, e você diz, não. A sua alma começa a ouvir do Espírito Santo, você é pó mesmo, não aguenta passar 6 horas, 10 horas, 12 horas, um dia sem comer. Tu é muito fraco mesmo, né? A gente é muito fraco mesmo. Então, irmãos, cada disciplina espiritual, ela cumpre um propósito. E a experiência da generosidade cristã, ela cumpre o propósito para dizer, irmão, irmã, nada é seu. Entenda que você é um mero gestor daquilo que você conquistou. O seu trabalho não é, em última instância, mérito seu. Você ter o que você conquistou no seu imposto de renda, na sua garagem, por onde você for, o cargo que você conquistou, a promoção que você ganhou, não é seu. É tudo de Deus. E quando a gente é intencionalmente dedicado à generosidade, a gente entende e diz, Senhor, é difícil para mim, às vezes, ser generoso. Mas eu estou nesse ato me lembrando que isso não é meu. Isso pertence a ti. Amém, irmãos? Por isso, a primeira razão para dizimar não é porque Deus precisa. Não é porque a igreja precisa. Não é porque o trabalho missionário precisa. Isso é uma consequência. Mas a primeira razão para você dizimar é porque você precisa. É porque a sua alma precisa. É porque o seu coração e o meu coração avarento, controlador, ansioso, precisa entender que é Deus quem nos sustenta, irmãos. E é por isso que Deus é tão duro quando fala com o povo. E diz, vocês estão me roubando. Por que Deus é tão duro? É porque ele queria chacoalhar o povo e dizer, entendam que isso não é sobre o dinheiro. Isso é sobre o coração de vocês. A ira de Deus não era pela falta de recursos, irmãos. Deus é o dono, ele manda recursos, ele faz dinheiro aparecer do nada. Não faz não? Quem tem testemunho disso? Quem tem testemunho de milagre que Deus faz? O tempo todo, Deus faz. Deus faz milagres que a gente não explica. Se fosse contar os meus aqui, eu não acabaria. Se fosse abrir, a gente passaria até amanhã. Então não é sobre falta de recursos, irmãos. Porque ele provê, ele faz, ele tem tudo. A ira de Deus aqui, a seriedade de Deus era um reflexo da insatisfação com um povo de coração avarento e que não tinha aprendido a depender dele. Esse era o motivo, irmãos. Por isso, o motivo para nós sermos generosos com o reino, com o Senhor, é porque nós mesmos precisamos. Isso nos educa espiritualmente. Isso mata a nossa avareza. Isso nos lembra que os nossos bens
não são nossos. E aqui isso encontra uma resposta, irmãos, para uma das grandes pontos que pessoas, eu e você, trazemos para não sermos generosos. E eu digo não apenas no dízimo, mas generosos na vida, quando encontramos pessoas que necessitam. Qual é a nossa grande desculpa? Qual é o nosso grande argumento? A gente começa dizendo assim, não tenho como dizimar, porque não sobra. Não tenho como ser generoso com esse irmão que está passando necessidade, porque não sobra. Não é um argumento que vem na nossa mente, mas o erro já começa daí, irmãos. Porque dízimo e a própria generosidade cristã não deveria ser sobra, mas deveria ser prioridade. Dízimos é primícia. É o primeiro que vai para Deus. Essa é a ideia da palavra primícias. Tem uma história de um menino que ganhou 2 moedas da sua mãe. Disse, olha, menina, isso aí você vai para o culto. Uma é da oferta e outra é do sorvete. Aí o menino estava indo para o culto. Aí ele tropeçou. Aí caiu uma moeda, foi rolando. Aí a moeda não caiu no bueiro. Ele, eita, ó a moeda de Deus indo. Mas a moeda do sorvete, não, tava lá, né? Tava lá. É muito fácil pra gente abrir mão da moeda de Deus, gente. Muito fácil. Só basta um argumento lógico ali pra gente, né? Ele nem tinha separado qual era a moeda de Deus e qual era do sorvete. Mas era muito fácil, não, é de Deus, porque Deus tem ouro, né? Eu que não tenho sorvete, né? Então deixa de Deus ir. É um exemplo cômico, irmão, mas que reflete o nosso coração. Serve para mostrar o quão fácil para nós é dar a sobra para Deus. Porque é muito cômodo. Mas a sobra a gente dá, e aí, desculpa aqui os pais de pet, mas a gente dá para os animais domésticos, né? Eu sei que hoje tem ração, né? Todas, né? Mas quando eu tinha cachorro, a gente pegava ali, dava raçãozinha também, mas dava, né? Sobrou ali do almoço. Eu sou dessa época, desculpem os pais de pet. Mas dá para os animais domésticos. Para Deus, a gente dá o que a gente tem de melhor. Inclusive do nosso tempo. Isso se aplica a tudo. Nosso tempo devocional. Às vezes a gente deixa o pior para Deus. E diz, Senhor, tu sabes que eu não tenho tempo. Tu sabes que minha agenda é cheia. Mas a lógica é a mesma. A gente dá o melhor para Ele. A gente reserva o melhor do tempo que a gente tem na nossa agenda. O momento que a gente está mais acordado, por mais difícil que seja, para dizer, Senhor, esse é o tempo que eu vou estar na Tua presença. Amém, irmãos? O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que quando dizemos que a razão de retermos o dízimo é que se o pagarmos vai nos faltar o básico, estamos permitindo que Satanás encha o nosso coração de incredulidade. E essa é a verdade, porque se é Deus quem provê, ele dá um jeito de resolver. Não que a gente vá, né? A gente falou sobre gestão financeira, a gente tem que ser controlado, reflexivo, mas se a gente está fazendo o que deve fazer, Deus dá conta, irmãos. É Deus quem cuida do seu povo, dele vem a nossa provisão e ele é fiel. É difícil isso, não estou dizendo que é fácil, mas é um ato de fé. Por isso que eu disse que eu estou falando com um crente aqui. Se você não conheceu a Jesus ainda, não leve isso para a sua vida, não. O que você precisa é conhecer a Cristo. Porque quando você conhecer a Cristo, aí você vai entender o que é isso e muitas outras coisas que só os espirituais entendem. Mas certeza que Deus está cuidando. E é por isso que no versículo, vamos voltar aqui por texto, é por isso que Deus é tão enfático no versículo 10 em dizer para aquele povo que estava fazendo a mesma pergunta que você e eu fazer. É assim mesmo, Deus? Isso não vai funcionar. O Senhor não conhece o meu orçamento. Deus conhece o seu orçamento. Inclusive, as nossas más administrações, que a gente dá um jeito de comprar quando a gente quer. Divide em 10, divide em 12, ele conhece. Então Deus olha para o povo e diz assim, naquela época não tinha cartão de crédito, era mais fácil, né? Mas Deus olha e diz assim, gente, ponham-me à prova, versículo 10 do capítulo 3. Pode botar aí, irmãos, versículo 10 do capítulo 3. Ponham-me à prova. Nisto o quê? Em ser generoso, ser dizimista, em ser alguém que apoia a obra de Deus. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas dos céus
e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Irmãos, eu sei que esse é o versículo clássico do que a teologia neopentecostal usa, né? E aqui existe uma linha tênue entre, literalmente, quando as pessoas usam do dízimo, da generosidade para barganhar com Deus e a confiança na fidelidade de um Deus que cuida. E então eu quero deixar muito claro que eu estou indo nessa linha do outro lado. Não estou falando para você fazer isso para ganhar com Deus, porque senão seu coração já está perdido, já perdeu o propósito. Mas claramente Deus está dizendo: você tem dúvida? Faça prova de mim. Veja se eu não vou lhe prover. Veja se eu não vou lhe sustentar. E aqui eu tenho um exemplo familiar que eu não tenho como não deixar de citar, porque isso foi uma herança que eu passei anos e até hoje eu escuto. Eu tenho um avô, por parte de pai, que ele foi ovelha do meu bisavô por parte de mãe. Ele fez o casamento, né? Só para vocês entenderem, né? Foi dois lados da família e que tiveram essas conexões. E esse meu avô, por parte de pai, ele sempre me falava do meu avô, do meu bisavô por parte de mãe. Dizia: olha, o seu pastor Rubem Prado. E aí falava dele, sobretudo quando eu comecei a estudar teologia. Dizia: meu filho, eu quero lhe falar, porque ele é um parente seu que foi um pastor, era o único da minha família que tinha sido. E ele dizia, falava o tempo todo, e dentre várias coisas que ele falava, ele dizia assim: meu filho, uma das coisas que seu bisavô me ensinou é sobre o papel do dízimo na vida do cristão. Seu bisavô me ensinou a importância de ser um dizimista. E ele diz: eu me lembro de um sermão que eu ouvi até hoje. E ele diz que literalmente, depois desse sermão, me tornei um dizimista. E ele diz, literalmente, de lá para cá, minha vida nunca mais foi a mesma. Inclusive financeiramente falando. Entenda, tem uma linha tênue entre a teologia da prosperidade e isso que ele está falando. Mas ele disse assim: eu não estou falando isso para você ganhar dinheiro com isso, só estou falando do que aconteceu comigo. Quando eu entendi isso, quando eu passei a ser fiel a Deus nos dízimos, eu que era um motorista de caminhão, que vendia bebidas, dali para frente, na mesma semana, ele fala, eu tinha como se fosse R$ 160 no bolso, era tudo que eu tinha. Eu dei 16 naquele dia, no outro dia eu estava sem perspectiva e o Senhor começou a fazer uma obra financeira na minha vida que eu não sei explicar. Meu avô não é neopentecostal, irmãos. É membro, é cristão, batizado em uma igreja tradicional aqui de Recife. Vez ou outra ele vem aqui na nossa igreja. E claramente ele não vê o dízimo como uma forma de barganha, de troca com Deus, mas como ato de gratidão a Deus. E ele testemunha com esse relato dele como a economia divina ela nos surpreende. Tem uma lógica dentro da economia divina que o homem não explica. Você sabe explicar? Você perguntar para mim, não sei, irmãos. Eu sei pregar o que a Bíblia diz, mas explicar como Deus opera, eu não sei. Então não me pergunte. E ao ouvir isso, não saia daqui motivado a dizimar na expectativa de ficar rico. Se você pensar assim, você já está perdido. O cristão é generoso por gratidão, não por interesse. E outra, não dizime por medo. Nem de Deus. Você devia ter medo de Deus por outras coisas, não só pelo dízimo, né? Nem por medo da igreja. A gente não vai fiscalizar suas contas, não. Isso é você e Deus. Você se resolve com ele. É um ato espiritual de generosidade que Deus precisa alimentar em seu coração. Se Deus não fizer isso, só ele pode fazer. Não tem ninguém que o faça. E Malaquias, nesse sentido, ele aponta 3 bênçãos que acompanham essa restauração do povo nessa fidelidade financeira com o Senhor. E ele fala, como eu já li, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Aí ele continua, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias. Irmãos, essas bênçãos, eu creio que vai para muito além das bênçãos materiais. Creio que elas são abarcadas, se assim Deus quiser. Mas é de uma vida que é ordenada. É uma vida que mesmo que você tenha muito pouquinho, você é ordenado no pouquinho que você tem. Porque o segredo, irmãos, ter muito dinheiro não fala nada. Ganhar muito dinheiro não fala nada. Porque tem muita gente que entra muito dinheiro, como falamos ontem, e sai mais do que entra. Vira caos do mesmo jeito. Então eu creio que a grande bênção, irmãos,
é de ter uma vida contente, ser satisfeito naquilo que Deus nos deu. Esse é o maior desafio. A piedade com contentamento é grande fonte de alegria, é uma bênção, o apóstolo Paulo disse. Então eu creio que essa é a primeira bênção que Deus dá, é a bênção do contentamento. Eu aprendi a ter muito, e aprendi a ter pouco, aprendi a ser livre, aprendi a estar preso, e aprendi em todas essas ocasiões a estar satisfeito em Deus. Essa é a grande bênção, irmãos. Em segundo lugar, ele fala que ele vai repreender o devorador. É aqui que os teólogos da prosperidade se pegam para dizer, vai lá, cuidado que senão o devorador vai bater na sua casa. E literalmente aqui era uma peste danosa, que acabava com a plantação deles. E eles temiam muito isso mesmo. Porque imagina, você passar um ano plantando, na hora de colher, aquele trabalho todo o devorador destrói. Além do prejuízo financeiro, era uma frustração. Então, quando eles ouviram isso, Deus está dizendo isso por Malaquias, eu vou resolver logo esse negócio. E eu creio, irmãos, que olhando para nós hoje, eu acho que a aplicação disso é a gente reconhecer que Deus está cuidando de nós. E esse devorador pode ser entendido como qualquer coisa que enfraquece a nossa dependência de Deus, seja a escassez que nos leva ao medo, ou a riqueza que nos torna soberbos. Porque às vezes a gente acha que o devorador aqui só é a miséria, né? Mas tem gente que ficou rico e foi, entre aspas, amaldiçoado por essa riqueza. Se perdeu, seu coração se corrompeu. Essa pessoa se achou agora o dono do mundo e agora ela está cada vez mais distante da vida que importa, que é a vida com Cristo. Entendem? Então é desse devorador que Deus quer nos livrar, daquele que destrói a nossa alma, não apenas os nossos recursos. E que bênção, irmãos, é saber que Deus protege o seu povo. Protege do devorador, seja da miséria ou da riqueza que mata. E ele diz assim, termina dizendo, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. É porque, irmãos, há uma grande alegria na obediência a Deus. E isso não apenas na questão financeira. A obediência a gente não faz apenas porque tem que fazer. Não faz sentido se for assim. A gente obedece porque a gente entende que isso é um meio para a gente ser satisfeito. É um meio para a gente encontrar alegria, ter paz. A gente é honesto, não rouba dos outros, não é porque vai ter consequências jurídicas, eu vou ser preso apenas. Para alguns isso tem que ser assim, senão é o único motivo pelo qual não rouba. Mas a gente não rouba porque a gente não quer o que é do outro. A gente quer se contentar com o que Deus nos deu. A gente não tem, o homem não tem 3, 4, 5 mulheres, ou a mulher o inverso. Não é porque apenas Deus diz que não é. É porque a gente entende que existe uma bênção na intimidade de um homem e uma mulher que Deus instituiu, que não tem quem possa mudar isso. É bênção. Então, todo mandamento de Deus tem algo abençoador que nos faz ir naquela direção, mesmo que por vezes seja difícil manter aquele padrão, porque a gente sabe que no final das contas aquilo é o melhor, que aquilo é o que vai mais nos abençoar. E eu queria usar um exemplo aqui para a gente refletir, né? Porque ser cooperador com Deus é fazer um investimento para a eternidade, irmãos. E eu falo isso aqui de uma maneira abrangente, não apenas financeiramente falando. Eu falo isso no seu tempo. Eu falo isso na maneira como você organiza a sua vida. Quando você coloca o reino de Deus como prioridade, e ele é prioritário na sua agenda, isso é um investimento na eternidade. E eu fico pensando que existem tantos que estão investindo em projetos satânicos e estão dando por isso. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar de George Soros. Espero que não cortem meu vídeo no YouTube depois de falar sobre isso. Mas ele investiu 18 bilhões dos 25 bilhões que ele tem na ONG, que um dos objetivos principais é financiar a prática do aborto, as pautas LGBT e a legalização das drogas. 25 bilhões o patrimônio dele, 18 bilhões foi investido nisso. Aí eu fico pensando, irmãos, mais de 70% da fortuna foi para financiar essas causas. Aí, ao ver isso, eu fico pensando o quão estranho é a gente, enquanto cristão,
ficar discutindo, ficar inquieto, porque 10% está sendo usado para a obra da propagação e da causa não LGBT, não do aborto, mas a causa do evangelho. Você entende o que eu quero dizer? Quando a gente para pensar sobre certas perspectivas, a gente diz, meu Deus, onde é que está meu coração? E é exatamente essa pergunta que eu quero terminar fazendo. Porque o sermão de hoje, eu queria que você entendesse isso aqui, não é, em última instância, sobre dinheiro. Não é sobre dízimo, em última instância. O sermão sobre hoje é sobre o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Porque a preocupação de Deus, como eu falei, em última instância, não era com o dízimo. A preocupação de Deus era com a alma daquele povo, afinal, o bolso revela a alma. E tem um exemplo típico no Novo Testamento que o Senhor Jesus usou, que eu vou terminar contando ela para a gente concluir esse sermão. A história do jovem rico. Você já conhece, mas eu vou ler de novo, para a gente ter ela viva em nossa mente. Aqui no... quem pode me ajudar aí a achar a referência? Eu botei aqui o texto, mas não botei a referência. Bota aí no Google, algum assistente aí, rápido. A história do jovem rico. Está no versículo 20. Falei aqui de botar a referência. Quem pode me ajudar aí? Alguma coisa, versículo 20. Muito obrigado, meu irmão. Mateus 19, a partir do versículo 20. Abra sua Bíblia aí. O jovem disse, tudo isso tem observado. Isso aí já é no meio da conversa. Aí eu vou acelerar aqui por conta do nosso tempo. Ele se aproxima de Jesus e pergunta, Jesus, o que é que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele já tinha tudo, aí ele estava começando a se preocupar agora com a eternidade. Aí Jesus disse, por que você me pergunta a respeito do que é bom? Aí, tá voltando aí, né? Aí Jesus diz, bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Jesus diz, olha, é só fazer aquilo que tem que fazer, né? Que na verdade ele estava querendo provocar uma reflexão aqui. Ele estava induzindo aquele jovem a entender que ele não conseguia fazer. E ele perguntou quais? Não mate, não mate, não cometa adultério, não furte. O decálogo. Ele começa a citar o decálogo. Aí versículo 19. Pode passar. Honre seu pai e sua mãe. E aí ele cita o decálogo, versículo 20. Aí ele chega e diz assim, eu tenho observado, Senhor, graças a Deus está tudo certo comigo. Mas o que é que me falta ainda? Jesus disse, se você quer ser perfeito, vai e venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Obviamente, esse não é o padrão de Jesus para todo cristão. Jesus estava tratando com aquele jovem dessa forma porque ele sabia que o coração daquele jovem estava nos seus bens. E a prova disso é que quando o jovem ouve aquela palavra, ele diz, não dá para mim seguir a Jesus. Eu vou continuar adorando os meus bens, porque era dono de muitas propriedades. Jesus não pediu para dar aos pobres só porque os pobres precisavam, porque ele mesmo disse, os pobres sempre terão convosco. Mas ele pediu para que ele desse para expor o coração apegado às riquezas, assim como Jael estava expondo o coração do povo em Malaquias. Tim Keller disse, o dízimo é o ponto de partida, não o ponto final. É uma maneira de disciplinar o nosso coração contra a idolatria do dinheiro. Mas a verdadeira generosidade vai além. Damos porque Deus nos deu tudo em Cristo. E é nesse sentido, irmãos, que o dízimo e toda a palavra de Deus aponta para Cristo. Quando a gente devolve a nossa renda a Ele, uma parte, quando a gente vive para a glória dele, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente anda a mais uma milha, quando a gente dá a outra face, a gente está dizendo, Senhor, eu não estou fazendo isso para conquistar algo. Eu estou fazendo isso em gratidão, em honra ao que o Senhor já fez por mim. Não se trata de dar, de fazer ou qualquer outra coisa porque temos que, mas porque já recebemos em abundância a graça de Deus. E assim como Jesus se entregou por nós, irmãos, nós somos chamados a entregar as nossas vidas a Ele. O dízimo é apenas um ponto nessa história toda de uma vida que busca glorificar a Deus. É verdade que bolsos intocados revelam corações que muitas vezes precisam ser quebrantados.
Mas isso não significa que bolsos que ofertam necessariamente refletem corações transformados. Por isso, o grande ponto é que Jesus quer levar toda a sua vida, todas as áreas, todas as suas vivências, todas as suas experiências, relacionamentos e lutas para serem trazidas aos seus pés, para que você viva como Ele quer em todas as suas áreas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vivermos com o reino sendo prioridade em nossas vidas. Porque onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. É o reino que é o nosso tesouro, ou é qualquer outra coisa? Que seja o reino de Deus, o nosso tesouro. E que a partir dele nós vivamos todas as áreas da nossa vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, sobretudo por Cristo, que se deu por nós. E agora toda a nossa vida é apenas um reflexo da gratidão e da honra que nós damos a Ti, Senhor. E a nossa oração, portanto, minha oração pessoal, e minha oração pelos irmãos aqui presentes, é que o Senhor possa mudar o nosso coração, Senhor, e nos fazer